Olá, gente, mas eu estou de volta morrendo de calor, eu tenho que correr pra gravar isso aqui porque eu tô quase derretendo dentro dessa casa. No vídeo de hoje, tudo o que você precisa saber sobre o terceiro filme do Spider no MCU. Pra falar do Homem-Aranha, a gente tem que voltar lá atrás pra entender como essa parceria Marvel e Sony se tornou possível. Tudo começou lá em 2014 com aquele hacking. Vocês lembram quando a Sony foi completamente hackeada, vários filmes saíram, todos os contratos se tornaram públicos? Foi nessa época que a gente soube que a Marvel fez uma oferta pra Sony pra trazer o Cabeça de Teia pro MCU. Foram dois acordos. O primeiro, lá o de 2014, revelado pelos hackers. A proposta da Marvel era a seguinte: eles produziriam o filme, o Kevin Feige seria um dos produtores, enquanto isso a Sony manteria tantos direitos, pagaria pelo filme e também ficaria com os lucros. Enquanto isso, a Marvel ficaria com apenas 5% de todos os lucros. Em troca, a Marvel poderia usar o personagem em 5 filmes, mas a Sony rejeitou a proposta. Tudo começou a dar certo, na verdade, apenas quando aconteceu o hacking e os e-mails mostravam que a Sony não tinha ideia do que fazer com o Homem-Aranha depois do fracasso do Homem-Aranha 2 em 2012. Acho que foi 2012. Pois é, aquele mesmo que teve o Danny DeHaan como o Duende Verde e o Electro também como vilão. Tipo, pra que tanto vilão? Eu acredito que o fato desse acordo ser público, não intencionalmente, fez com que a Sony reconsiderasse tudo isso por causa, da pressão dos investidores. Porque na internet já tava tipo, ah não, já pensou o Homem-Aranha no MCU? Todo mundo já tava feliz e animado pra ver essa possibilidade. Então a Sony aceitou e a gente teve o Homem-Aranha em Guerra Civil. E também o seu primeiro filme, Homecoming, introduzido pelo Tony Stark. Agora, ano passado, o acordo tava chegando ao fim quase, então a Sony resolveu renegociar os termos. Agora o Homem-Aranha vai participar de apenas 2 filmes no MCU, o terceiro da sua trilogia e mais um filme que a gente não tem ideia do que seja. A Sony, que é o universo de vilões, a Sony já tem o Into the Spider-Verse com diversos Homem-Aranhas e também quer que o Spider do Tom Holland participe do seu universo de vilões, como eu disse. Esse universo de vilões existe em outra terra, possivelmente. Isso, pelo menos, foi a explicação do Kevin Feige. Faz muito tempo que a Sony quer fazer esse universo de vilões do Homem-Aranha. Eles já queriam fazer da Silk, eles já queriam fazer do Sexteto Sinistro. Bem, e não deu muito certo por muito tempo, porque ainda era naquela época do Andrew Garfield. Mas com o sucesso financeiro de um filminho chamado Venom, o Morbius vai sair também. O trailer tá uma bosta. Como o Venom 2 tá perto de sair, a gente já sabe que a Sony vai querer que o Tom Holland participe desses filmes. O primeiro filme saiu lá em 2017, não era uma história de origem, e essa é a melhor parte. A gente já viu muito demais. Aquela aranha mordeu Peter. E isso foi ótimo. O personagem foi introduzido pelo Tony Stark, que seria então seu mentor. Apesar de ser o clássico, amarradinho, super limpinho e etc., esse primeiro filme ainda é bem divertido e tem um dos melhores vilões do MCU. O filme se passa depois de Guerra Civil e mostra como que o Peter tá lidando com toda essa situação de registro e etc. Engraçado que nos quadrinhos de Guerra Civil, o Tony Stark pediu que o Homem-Aranha tirasse a máscara. Isso foi péssimo porque a Tia May, ficou em coma depois de ser atacada pelo Kingpin. Depois nós tivemos a sequência, que é igualmente divertida. O vilão era o mistério do Jake Gyllenhaal, muita gente gostou pra caramba. Mas a melhor parte é no final. O filme se passa na Europa quando o Peter sai de férias com a galera da escola. Isso é muito engraçado. A grande surpresa tá no final, quando J. Jonah Jameson aparece. Gente, como assim? É o mesmo personagem, o mesmo ator, não é o mesmo universo. E agora o J. Jonah Jameson é um podcaster, tipo o Alex Jones, sabe? Eu não vou dar spoiler sobre o final, mas outra coisa que a gente precisa falar, mesmo, que talvez seja um spoiler de verdade, que é outra mid-credit scene, ou seja, mais uma cena pós-créditos, é que a Maria e o Nick Fury aqui eram o Talos e a esposa dele. Sim, os Skrulls que apareceram em Capitã Marvel 30 anos depois. Gente! Claro que por um segundo a gente imagina que, eita, vai começar a Guerras Secretas e, bem,
Não necessariamente. O Nick agora é chefe da SWORD, ou seja, antes era SHIELD, que é escudo, agora é SWORD, de espada. E ele tá numa estação espacial, isso é a coisa mais legal, nossa, que podia acontecer. Nesse segundo filme, por causa do mistério, a gente já suspeitava que aconteceria algo relacionado com o multiverso, né? Mas não aconteceu necessariamente. Porém, gente, virou uma tendência. A Sony agora pode ter esse multiverso com Into the Spider-Verse, com todos os Homens-Aranha. Já pensou? Olha, já vou te falar agora, já sobre essa possibilidade. Mas antes, a gente queria muito esse multiverso para criar mais expectativas, possibilidades, personagens interessantes, e não aconteceu em Homem-Aranha. Mas pode acontecer em Doutor Estranho, o multiverso... Como é que foi em português? Em Doutor Estranho, The Multiverse of Madness. Ou seja, será que a Sony vai se aproveitar disso e finalmente utilizar o Tom Holland nos filmes do Venom, por exemplo? Afinal, a Sony tá usando pra caramba o Miles Morales. E o Miles Morales não é necessariamente da mesma terra do Peter. Então, será que finalmente eles vão introduzir um personagem não no MCU, mas digo em live action, né? Porque a gente já tem o Into the Spider-Verse, que é maravilhoso. A gente já tem o jogo do Miles Morales, o que prova que o personagem já é popular o suficiente pra funcionar sozinho, sem necessariamente o Peter Parker. Agora, finalmente, o terceiro filme. O primeiro filme foi Homecoming, ou seja, Volta ao Lar. O segundo foi Far From Home, Longe de Casa. O terceiro vai ser o quê? Mais longe ainda de casa? De volta pra casa de novo? Essa trilogia do Homem-Aranha é o segundo reboot desde a trilogia do Sam Raimi. E depois que a gente viu o J. Jonah Jameson, agora nós temos mais um personagem de outra trilogia, ou seja, do primeiro reboot, aparecendo no filme do Spider. Como assim? Pois é, gente, o Electro vai fazer parte do terceiro filme do Spider. Agora, essa notícia é pra, sei lá, fazer a gente ficar animado pra alguma coisa? Ou realmente ele vai ser um vilão do terceiro? Será que é nesse terceiro que o Peter finalmente vai pra outra terra? Porque, gente, eu não acredito que o Electro exista dentro do MCU especificamente. Ou seja, a Marvel não vai utilizar esse personagem em outros filmes. Sendo assim, esse filme deve estar completamente sob o controle da Sony. Isso é até assustador, porque eles não acertam muito com o Spider, não. O pior é que o Electro é o Electro do Jamie Foxx, ou seja, não é apenas o personagem do primeiro reboot lá do Andrew Garfield, como também é o mesmo ator, assim como o J. Jonah Jameson foi lá do primeiro. Ou seja, será que em algum momento eles vão ouvir os fãs e trazer o Andrew e também o Tobey Maguire? Já pensou eles fazerem um Into the Spider-Verse live action? O Electro apareceu lá junto com o Danny Han como os vilões do segundo filme do primeiro reboot do Spider, do Andrew Garfield. Gente, eu odiei. Muita gente falou que o Electro do Jamie Foxx lembrava muito, no caso, o charada do Jim Carrey. Tipo, meu Deus, que tosqueira. Resta saber se a Marvel vai querer, né, tentar renovar esse acordo com a Sony ou não. Ou se eles vão, sei lá, cara, me dá aqui o Miles Morales, a gente precisa dele pra série da Kamala Khan. Eu não acho que isso seja possível. A Sony é muito difícil de trabalhar, a Sony é muito complicadinha e eu não sou muito fã da Sony nem da Fox. Aliás, eu sou a maior inimiga da Fox. Não, a Fox era a maior inimiga da Fox. Lembrando que nós já temos notícias de Venom 2, que tá... Venom 2 já tá saindo aí, quase saindo. Tá saindo não, né? Porque não dá. Lembrando que a gente já tem notícia de Into the Spider-Verse 2, nós já temos notícias de Venom 2 e agora Homem-Aranha 3 e, claro, o Morbius. Seria perfeito trazer tanto o Tobey quanto o Andrew para fazerem algum tipo de participação, algum tipo de multiverso, algum tipo de outra terra. Sei lá, cara, seria perfeito. Em resumo, a Sony precisa fazer outro acordo com a Marvel para manter o Spider dentro do MCU e também vai existir a possibilidade de multiverso do próprio Spider. Eu não sei, eu não acho que seja simplesmente fanservice trazer o J. Jonah Jameson e também o Electro, cara, no mesmo filme, porque o J. Jonah Jameson com certeza vai ser importante pro Peter limpar o nome dele, certeza, cara. Ou seja,
Gente, esse filme vai ser muito... Não vai ser muito foda porque é Sony, mas existem grandes possibilidades. Me diz você, o que você achou desse negócio do Electro, do Jamie Foxx aparecer no filme do Spider no MCU, gente? É claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau! O próximo é Raised by Wolves.